Informação muito importante para você que nos acompanha agora e repercuti-la inclusive com o nosso correspondente Luca Bassani, porque os Estados Unidos acabam de oferecer homens do FBI que são treinados em negociação e resgate de reféns para atuar em conjunto com o governo israelense. Já contamos para vocês que entre os reféns, que foram sequestrados ali pelos terroristas do Hamas, vários são de outras nacionalidades. Entre essas nacionalidades, americana. E Luca Bassani, além dessa questão que envolve o FBI, esses homens que são extremamente treinados para tentar esse resgate, o próprio secretário de Estado dos Estados Unidos também fez uma manifestação hoje, esteve em Jerusalém, se não me engano, foi até Israel e falou também sobre um apoio direto ali às autoridades israelenses. O que você traz de atualização nesse sentido para a gente? Foi isso mesmo. Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que funciona como se fosse o ministro das Relações Exteriores, ele chegou hoje em Israel, ele que inclusive é judeu e disse que essa causa fala muito próxima ao seu coração, à sua própria história. A gente vê que ele novamente confirmou que os Estados Unidos sempre estarão na retaguarda de Israel e inclusive ressaltou que a presença desse grande porta-aviões, o maior porta-aviões dos Estados Unidos naquela região, é para mandar uma mensagem para agentes nacionais ou até mesmo secundários, sem citar nominalmente Hezbollah ou Irã, para mandar uma mensagem para esses agentes nacionais e secundários que não se aproveitem desse momento para realizar novos ataques a Israel. Quanto aos agentes do FBI, essa informação que você traz ela é muito importante porque essa é uma situação adversa. Em outras guerras que nós tivemos entre os países árabes e Israel, até mesmo o Fatah e Israel, o Hamas e Israel, não havia um número tão expressivo de reféns. E Israel sempre não mede esforços para tentar resgatar o maior número de pessoas, uma vez que isso tenha acontecido já no passado, mas nunca ultrapassou de 100 pessoas, alguns falam até em 150 pessoas de múltiplas nacionalidades. Então, vai precisar ser um esforço conjunto do FBI, das inteligências britânicas, europeias de maneira geral e também do poder de negociação de líderes mundiais que tenham algum tipo de proximidade com o Hamas, não ideológica, mas que tenham um livre trânsito para conversar com eles, como é o caso do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para tentar convencê-los a encontrar algum tipo de solução em que esses reféns sejam libertos com vida. Lembrando que houve inicialmente uma ameaça do Hamas que caso os bombardeios continuassem e a água e a energia não fossem restabelecidas, eles iam começar a matar os reféns televisionando ou postando nas redes sociais tudo ao vivo, algo que foi respondido por Israel com uma contraproposta de que apenas restabeleceriam os suprimentos básicos caso os reféns fossem liberados. Então, o impasse foi estabelecido. Até agora não se tem notícia de como tem ocorrido essas negociações, apenas que há agentes das inteligências estrangeiras e presidentes, chefes de Estado de outros países envolvidos diretamente nessa questão, sem especificar a quantidade de pessoas, quantos de quais países e quais seriam os termos que são requisitados tanto por Israel quanto pelo Hamas para que isso possa acontecer. Ô Luca Bassani, os reféns eles têm estado no centro do debate, tanto que Israel já deixou bem claro por parte de várias autoridades que não pretende diminuir o cerco à faixa de Gaza enquanto não houver a liberação dessas pessoas, né? Exato, e a preocupação é que grande parte desses reféns são todos civis, ao contrário de outros momentos em que chefes da inteligência, membros da defesa de Israel, do exército de Israel ou qualquer tipo de espião foram capturados como reféns. Nós temos crianças, idosos, temos mulheres que obviamente não estão na linha de frente, não estão diretamente envolvidas no conflito e muitos estrangeiros de países que nem mesmo têm relações contrárias ao povo palestino, alguns países, inclusive, que sempre defenderam o surgimento de um país Palestina, como é o caso do Brasil, que tem cidadãos brasileiros também como os reféns. Então, é um imbróglio generalizado, um problema para muitos países do mundo e que envolve essa habilidade diplomática da negociação, o que não é nada fácil quando nós temos terroristas do outro lado. Uma coisa é negociar termos de armistício, termos econômicos e de acordos comerciais entre dois estados, entre duas empresas. Outro aspecto é quando nós temos bárbaros do outro lado que realizaram ataques realmente cruéis, como foram mostrados durante os últimos dias. Ô Luca Bassani, o Fábio Piperno quer conversar contigo rapidamente. Piperno, o espaço está aberto para você.
Lucas, aí no âmbito da União Europeia se discute muito se será mantida ou não a ajuda econômica à faixa de Gaza. Eu queria te perguntar o que você tem de informação a respeito disso e se toda essa ação militar e todos esses reforços que a Europa tem enviado lá para Israel, de certa forma, não acabam deixando a guerra da Ucrânia em um segundo plano. Tá bom. E essas são perguntas muito propícias para esse momento. Inclusive, eu acabei de me informar que a Rússia está se aproveitando desse momento para tentar capturar uma importante cidade na região do Donbass, aproveitando que a atenção de todo mundo está fora do conflito Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro do ano passado. Relacionado agora à sua primeira pergunta sobre todas essas questões relacionadas também à ajuda financeira à Palestina, à faixa de Gaza, inicialmente essa era uma questão que foi levantada pelos líderes europeus, depois foi desconsiderada por conta do pedido da Espanha e da França, mas hoje, quando falou ao parlamento alemão, Olaf Scholz disse que toda essa ajuda vai ser revisada e está congelada até segunda ordem, porque ele acredita que o silêncio da autoridade palestina perante os ataques e até mesmo a falta de apoio de alguns países nos esforços de mediação levam muitos países que financiam as causas humanitárias dentro da Palestina a terem dúvidas e repensarem para onde o dinheiro estaria efetivamente indo, se considerarmos que são milhões e milhões de euros ou de dólares e a população da Palestina, mesmo assim, no caso de Gaza, vivia na miséria, com dificuldades para ter acesso à água limpa, a ter acesso à comida, energia. Então, são muitas perguntas que surgem e, obviamente, os países querem também responder aos seus próprios cidadãos que, através dos seus impostos, acabam também ajudando essas causas pelo mundo todo. 5h53 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e eu aproveito que estou conversando aqui com o Bassani. O Alan Gani também tem um questionamento para você. Vai lá, Gani. Lucas, a Europa acaba recebendo muitos imigrantes árabes ao longo do seu passado recente. Existe alguma movimentação para receber árabes palestinos ou não? Ao contrário, existe uma medida de fechamento de fronteiras por parte dos europeus? Bom, Alan, especificamente para esse conflito, a gente não vê nenhum tipo de discussão em relação a isso, mas o tema migração de povos de outras origens fora do espectro ocidental e cristão, ele tem sido muito discutido em diversas cúpulas, tanto no Mediterrâneo, até mesmo pela crise de refugiados que nós temos aqui na Europa, crise de imigrantes, alguns chamam, né? Com tantos milhares também morreram no mar do Mediterrâneo por conta de máfias que funcionam no norte da África, trazendo ilegalmente essas pessoas vulneráveis e exploradas muitas vezes pelos seus governos para a costa europeia sem autorização. Então há essa dúvida, há esse medo que volte-se a discutir todas essas questões como uma crise interna. Lembrando que os países estão muito divididos em relação a isso. Há países mais dispostos a receber migrantes ou receber refugiados, como foi o caso da Alemanha na era Merkel, a própria França, também a Itália em outros governos, mas agora a Itália, por exemplo, tem um governo que é diametralmente oposto a isso, com Giorgia Meloni, os governos de Hungria, Polônia e outros países do leste da Europa que também receberam muitos refugiados ucranianos, não estão querendo arcar com as consequências financeiras que isso poderia significar. Então todos estão tentando achar uma solução para que esse povo seja ajudado inicialmente em Gaza. E como a gente vê que a destruição é muito grande, eles precisarão ir para outros lugares, fazer com que o Egito crie uma espécie de campo de refugiados para os palestinos de Gaza na Península do Sinai, algo que tem recebido certa resistência do governo de El-Sisi, mas tende a se desenrolar durante os próximos dias. Agora, Bassani, a gente está acompanhando os americanos oferecendo ajuda em termos de estrutura e também agora homens do FBI treinados em negociações para tentar libertar os reféns que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. E aí no Reino Unido, né, no caso da Europa, há também uma ajuda oferecida pelo Reino Unido em termos de aviões e navios? Sim, num esforço muito parecido aos americanos. Rishi Sunak deixou claro que não vai ter nenhum tipo de ajuda direta em solo, ou até mesmo mandando bombardeios a Gaza de maneira alguma, até porque a população palestina ela é muito
grande no Reino Unido e os britânicos, em outros momentos, também se sentem responsáveis por essa partilha de terras do passado, então querem uma solução, em muitos momentos defender a solução de 2 estados também, por mais que indiretamente, isso depende se o governo é trabalhista ou se ele é conservador, mas o fato é que é apenas uma ajuda de moral, se assim podemos dizer, simbólica, para que os países que estão ao entorno de Israel e os outros grupos políticos /terroristas que podem se aproveitar dessa fragilidade, desse momento de conflito, para também fazer ataques, que sejam dissuadidos a isso pela presença de modernas embarcações, tanto americanas quanto britânicas, nas suas proximidades, sabendo que teria uma espécie de retaliação. Isso serve mais no aspecto do simbolismo que tudo isso tem, das alianças. Até é importante mencionar que, apesar de serem claras as intenções dos americanos e dos britânicos, nós temos que nenhum deles citou nominalmente Hezbollah, ou o governo da Síria, ou o governo do Irã, obviamente para não causar nenhum tipo de problema com esses governos nesse momento em que ainda o conflito não passou por um processo de escalada. Luca Bassani, o nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu só quero aproveitar o teu repertório para liberar mais para uma perguntinha do Gustavo Segré antes da gente encerrar. Vai lá, Segré. Luca, bem rápido, parabéns pelo seu trabalho. A incorporação de Estados Unidos, mesmo que seja na negociação para a liberação de reféns, não colocaria em risco a possibilidade que Irã queira participar também a partir dessa situação? Essa pode ser uma interpretação válida na visão dos iranianos de que os Estados Unidos estariam, então, diretamente nessa guerra. Se você for observar que não se limita apenas aos esforços de inteligência e poderia contar com alguns soldados, algumas forças especializadas na liberação de reféns, o que exige também um certo treinamento militar. Isso poderia ser interpretado pelas facções do Hezbollah no Líbano, pelas facções sírias e também iranianas como um envolvimento direto dos americanos e justificar algum ataque. Mas eu acredito que, por mais que isso possa ser utilizado também como desculpa no futuro, o fato de termos o maior porta-aviões bem próximo dessa região, lembrando que tanto Líbano quanto Síria também tem costa no mar Mediterrâneo e o Irã tem muitos cidadãos atuando nesses países, nenhum deles quer comprar uma briga tão simples, tão pequena, com os Estados Unidos, por causas tão pequenas, melhor dizendo, né? Porque muitos acreditam que possa sim haver uma escalada, mas isso teria que ser em regiões acima de Gaza, porque Gaza é muito pouco significativa para esses governos em questão. Luca Bassani, muito obrigado pelo teu trabalho, parabéns pela tua cobertura brilhante dessa guerra em Israel. Você nos é muito importante aqui para trazer informação e também repercutir tudo com as autoridades internacionais. Um grande abraço e até a próxima.